A tireoide é uma glândula em forma de borboleta que interfere no crescimento e desenvolvimento, nos ciclos menstruais, no humor, na concentração, na memória, entre outros. Portanto, é fundamental a tireoide estar em perfeito funcionamento para garantir o equilíbrio e a harmonia do organismo. Ei, meus amigos, estamos começando mais um programa Patrícia Alvim Convida e o nosso assunto de hoje é sobre tireoide. Bem, sobre isso nós vamos conversar com o Dr. Marco Antônio Soares Ferreira, que é endocrinologista. Tudo bom? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui comigo hoje. Muito obrigado pelo convite. Bem, a minha primeira pergunta é: o que mede o exame TSH? Bom, vou explicar para você. É muito bom estar aqui. É um assunto, nós vamos falar hoje do hipotireoidismo, o hipo, e ele é muito prevalente na população. Então, em torno de 5% da população mundial tem essa doença. E para eu explicar o TSH, eu tenho que explicar onde está a tireoide e onde que ele é produzido também. Certo. Então, a tireoide é uma glândula que nós temos na base do pescoço. Ela produz os hormônios T3 e T4. E esses hormônios são muito importantes para o nosso metabolismo. Então, sem eles, as células não funcionam direito. Então, a célula precisa desses hormônios para trabalhar e cumprir a sua função que ela tem que fazer. Acontece que o TSH, ele não é produzido na tireoide. Ele é produzido em outra glândula. É uma glândula que comanda a tireoide, que é uma glândula pequenininha que nós temos na base do cérebro, que se chama hipófise, que produz o TSH. Então, essa hipófise produz o TSH, ele cai na circulação sanguínea e vai até a tireoide fazer ela trabalhar. Então, ele é importante para fazer a tireoide trabalhar e produzir os hormônios da tireoide. Quando algum problema acontece na tireoide, quando há uma doença na tireoide, esse TSH nos serve de amostra para ver o que está acontecendo com a saúde da tireoide. Então, se a tireoide começa a produzir menos hormônio que é necessário, ele vai aumentar na circulação. Então, ele vai medir, na verdade, a saúde da sua tireoide, se ela está funcionando adequadamente para cumprir a função dela, que é produzir os hormônios dela. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, assim, é só para dar uma explicação geral, mais fácil de entender o TSH. Então, esse é um exame muito importante para a gente ter como rastreamento para fazer o diagnóstico de hipotireoidismo. Não só o hipo, mas também do hiper, algum problema que está acontecendo na tireoide. E os problemas na tireoide, eles são mais frequentes em mulheres? Sim, isso infelizmente, é uma má notícia para as mulheres, né? Mas infelizmente é assim. Esse problema, a cada homem, um homem acometido afeta 8 mulheres. Então, infelizmente, é mais prevalente nas mulheres, né? E, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, em torno de 10% das mulheres acima de 40 anos e 20% das mulheres acima de 60 anos têm algum problema na tireoide. Ou seja, o hipotireoidismo, ou hiper, ou doenças do nódulos na tireoide. Então, você vê que é uma prevalência significativa nas mulheres. E quais são os principais sintomas do hipotireoidismo? Então, como eu já disse antes, a tireoide tem essa função de produzir o T3 e o T4. Quando tem alguma doença na tireoide, nós chamamos de um hipotireoidismo. Quando tem uma baixa de produção do hormônio T3 e T4. Então, ela fica com uma deficiência de produzir esse hormônio. Então, você tem esse hipotireoidismo chamado hipotireoidismo primário, que é uma destruição da glândula tireoide. Mas também nós temos que ter outro tipo de hipotireoidismo, que é menos comum, que nós chamamos central, que tem uma deficiência na produção do TSH na hipófise. Então, o mais comum é um hipotireoidismo que ataca a tireoide primariamente, que nós temos uma doença chamada muito comum, a pessoa deve saber, que é a tireoidite autoimune ou tireoidite de Hashimoto. O que essa tireoidite faz? Ela faz uma produção de hormônios contra a sua tireoide, promove uma destruição glandular da tireoide, e a célula perde a função de produzir os hormônios, e com isso vai diminuindo a circulação, os hormônios da tireoide. Quando isso vai acontecendo, o TSH vai aumentando, então já vai começando a alterar o TSH. Quando o hipotireoidismo se manifesta, você tem já um TSH já elevado, geralmente acima de 10, do valor dele, e o T3 e o T4 já reduzidos também. Mas só que isso acontece lentamente. Então, às vezes a tireoide, é difícil fazer um diagnóstico rápido demais, porque os sintomas são muito lentos.
isso é uma cascata de sintomas. À medida que vai diminuindo a produção de hormônio, aí as coisas vão piorando um pouquinho mais. Então, na verdade, nós temos os sintomas prevalentes do hipotireoidismo. Nós começa assim com uma astenia, a pessoa começa com dificuldade de querer fazer as coisas, cansaço, tipo uma fadiga, entendeu? A pele dela fica ressecada, fica áspera, o cabelo fica mais fino, fica quebradiço, a unha também pode ficar mais soltando essas lasquinhas, fica mais quebradiça também. O intestino pode começar a ter constipação, prisão de ventre, perda de apetite. Algumas pessoas reclamam de aumento de peso. É interessante notar também que esse aumento de peso não é tudo isso que a pessoa fala também. Às vezes a pessoa quer colocar tudo a culpa na tireoide com aumento de peso. Mas esse aumento da peso da tireoide é um aumento de peso que retém mais líquido. É assim, quando você trata um paciente que já está com peso muito elevado e tem problema de tireoide, ele vai perder aí 3, 4 quilos dentro do tratamento. Ele não vai perder todo o peso. Às vezes frustra o paciente, eu vou tratar minha tireoide e vou ficar magrinho. Isso não acontece às vezes, muitas das vezes, entendeu? Porque é mais a retenção hídrica que acontece, né? Porque o TSH em si, quando ele está alto, ele não tem capacidade de formar célula gordurosa, entendeu? Então a obesidade não está muito ligada nesse aspecto não, né? Mas é um sintoma que ganha peso, porque incha mesmo, a pessoa fica inchada. A pessoa começa a notar também um edema na pálpebra, fica com um edema orbicular, a voz pode ficar rouca, né? Você tem muita cãibra, muitas dores articulares, muita dor muscular. Fica mais nervosa também, não? Não, é o contrário. O nervoso é o contrário do hipo, é o hipertireoidismo. Nós, como você tem esse deficiência T4, T3, você fica mais lentificado, o metabolismo cai, você fica mais parando, entendeu? Mais devagar. Então dá sonolência, a pessoa começa a perder a memória, a memória fica mais fraca. E tem casos graves que isso pode levar até ao coma. Olha. Então é sério, chama coma mixedematoso, porque a pessoa vai um hipotireoidismo tão grave que perde memória e entra em coma, né? Do lado cardiovascular, a pessoa pode ter às vezes aumento de pressão, né? Principalmente pressão diastólica, que a gente chama. O coração pode crescer, né? Pode dar derrame pericárdico. Então a foto do T3 e T4 ela afeta todos os sistemas. A pessoa na parte para engravidar também pode? Principalmente as mulheres, né? A mulher, diminuição da libido, perda da ovulação, não consegue engravidar, entendeu? Problemas menstruais, pode menstruar demais ou menstruar menos. E as mulheres que já têm hipotireoidismo e quando engravidam, precisam estar atentas para corrigir o tireoide, o hormônio, aumentar a dose já no início da gravidez e procurar seu médico, né? E as mulheres sempre fazem um pré-natal dosar o TSH, porque se você tem um hipotireoidismo durante a gravidez, pode causar abortos espontâneos. Então entendi. é muito sério, É sério. tem que ser tratado. Né? Bem, e como manter então o hormônio da tireoide regulado? Bom, para isso nós temos disponível no mercado a levotiroxina. É um hormônio sintético que ela vai fazer a função do T4. E esse hormônio ele é calculado por quilo de peso. Então, nas faixas mais menores, as faixas menores de idade, a pessoa necessita mais de hormônio tireoidiano. Depois de 17 ou 60 anos, já é uma continha mais fixa. A gente calcula mais ou menos 1,6 microgramas por quilo de peso e repõe esse hormônio na dose plena. A gente vai dosar o TSH depois, a cada, vamos ver, 6 semanas, pelo menos, entendeu? Se precisar repor mais um pouquinho, a gente vai repor a dose depois, a cada dessas 6 semanas. Mas aí a gente só faz o exame depois de 6 semanas, não adianta fazer o exame antes disso aí, que não vai ter um dia adianta, entendeu? Tem que tomar cuidado com pacientes idosos cardiopatas. Aí a dose vai ser um pouquinho menor no início, para ele acostumar com o remédio, para não ter um efeito colateral para o coração dele. Mas fora isso, é tranquilo, é tomar seu remédio direitinho. Eu aconselho você que está tomando sua levotiroxina, iniciou com uma marca, mantenha sempre a mesma marca, para não ter problema de trocar de remédio e alterar seu TSH. E quando você controlar a sua tireoide, normalmente aí depois o exame pode ser feito 1 vez a 2 vezes por ano. Não precisa ficar repetindo sempre também, né? Porque uma vez ajustada a dose vai ser mantida, provavelmente não vai mudar muito daquela dose com o tempo, não. E o contato para as pessoas que quiserem
Pode ligar meu consultório, consultório. aqui de Juiz de Fora, 3212-5548. Maravilha. Obrigado. Muito obrigada. Okay. Bem, o nosso programa vai ficando por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando, né, no Jornal Tribuna de Minas aos domingos e também na Rádio Transamérica. Até lá!